Olá, leitores do Grupo Liberal, dos jornais O Liberal e Amazônia e também do portal oliberal.com. Hoje estamos aqui com uma participação muito especial, participação de uma artista de origem, né, na sua família, uma família artística brasileira, a atriz Júlia Lemertz, a atriz que continua com essa tradição de ser artista e de ser uma grande representante das artes cênicas brasileiras, tem trabalhos na televisão, no cinema e no teatro, visitará nossa cidade em breve para 2 apresentações. Essas apresentações são as apresentações da peça Tempestade, uma adaptação de um clássico de William Shakespeare, o pai do teatro moderno. E para conversar um pouco sobre esse espetáculo, falar um pouco sobre a expectativa de vinda para a cidade, a gente recebe agora a Júlia Lemertz. Júlia, muito obrigado por receber a gente, na sua casa, e eu já gostaria de falar um pouquinho sobre esse espetáculo. Esse espetáculo é uma adaptação, que envolve temas muito, até hoje, temas complexos, como poder, patriarcado, gênero, etnia, e com um grande elenco. Na peça você conta com a Ariane Souza, com Augusto Trainotti, com a Luísa Lourosa e com a sua filha, Júlia Lemertz, a Luísa Lemertz. Isso, a Luísa Lemertz. Eu queria começar essa entrevista perguntando para você, por que Shakespeare continua tão atual? Porque Shakespeare fala da condição humana, assim, Vitor. Eu acho que o Shakespeare ele aborda, para falar do mundo, para falar de tudo, ele fala da nossa natureza, da natureza do ser humano, né? O que move a gente, né? O poder, o amor, a sede de conhecimento, as conquistas, né? Por que o ser humano está onde está, né? A gente criou, a gente tem a inteligência, né? Diferente dos outros animais, a gente fala, né? A gente coloca em ação os nossos pensamentos, as nossas ideias, a gente cria coisas do nada, né? Com a nossa inteligência, a nossa sabedoria, digamos assim, a gente consegue tanto criar coisas como destruir coisas, né? Então, o Shakespeare, ele na época e durante toda a carreira dele de escritor e fazedor de histórias e peças e tudo, ele estava refletindo muito o entorno dele, né? Ele estava com todas as questões acontecendo naquele momento de criação. Então ele é contemporâneo de muita gente, de muitos criadores, né? Dizem que uma das inspirações dele era Leonardo da Vinci também, que tinha, assim, e ele tinha, assim, coisas muito pertinentes do tempo dele, mas com uma poesia muito linda, assim, né? O ser poético do ser humano, assim, né? De você de repente conseguir ser um pouco compassivo, né? Um pouco carinhoso com as suas diferenças e as suas não só diferenças, mas os seus defeitos, né? Então ele era assim, ele não é só o pai do teatro moderno, mas eu acho que ele abriu para a gente um portal de contar histórias sobre nós mesmos e falar das nossas falhas de uma forma muito poética e divertida, né? Ele fazia teatro para os reis, né? Ele era amigo dos reis, ele falava para eles de uma forma não só elogiosa, assim, né? Mas Hamlet, por exemplo, né? Ele entra no âmago ali da questão da traição do irmão com o pai, o filho e a mulher e tal, e fala através dos atores, né? Ele traz um grupo de atores para dentro da cena para falar da podridão toda que se instaurou no reino, né?
E isso era muito comum, assim, naquela época, assim, né? Todo mundo tinha questões muito horríveis com traições e poder e tudo, e ele expunha isso dentro de uma história, né? Então, a tempestade é, na verdade, a história de um homem, né? O Próspero, que na nossa adaptação, por questões muito lindas assim dos nossos adaptadores, né? O Aloysio Abranches e o Fernando Santiago, eles quiseram trazer o universo feminino, que é tão masculino no Shakespeare, né? Porque o Shakespeare, até os homens faziam os papéis das mulheres Sim, no teatro original, né? Então eles sim. tinham essa coisa que as mulheres não faziam teatro. Logo Uhum, depois, muito tempo depois, os grandes personagens do Shakespeare são masculinos, são uhum. homens. Então, o Aloysio, depois de muito estudar, ele fez grupos de estudo de Shakespeare durante muitos anos, e ele tinha um fascínio pela tempestade. Agradava ele muito, ele queria falar sobre isso, mas ele não queria falar sobre o homem, ele queria falar sobre o poder e sobre o amor e o que move as pessoas, mas através das mulheres. Então ele trocou os gêneros das personagens. Então o Próspero é a Próspera, né? A Miranda, que é a filha do Próspero, continua sendo a Miranda, mas o que muda é o encontro dessas pessoas, porque eu não sei se você conhece a história essa Uhum, tempestade. sim. Posso falar um pouquinho sobre ela? Pode falar, pode ficar à Porque eu já vontade de estou falar um entrando pouquinho em a outras respeito. perguntas também. Eu já Não, estou. eu já ia É, abordar isso com você, né? Porque é, essa mudança, né, dos personagens masculinos para personagens femininos e personagens femininos que não apareciam na peça original, né, que agora também ganham vida na montagem de vocês, também dão uma outra abordagem, né? Fala um pouquinho sobre essas novas personagens que elas só eram citadas, né? As sim, bruxas que só eram citadas no original, a mas que nessa, Sycorax, né, que é a mãe né? do Caliban, porque a história é assim. O Próspero, ele é o duque de... Ele era o duque de Milão. E Sim. ele, mas também era um estudioso sobre artes ocultas. E ele era um mago, assim, no certo sentido, mas ele, enfim, vivia na corte era né, um europeu, ele não era, ele tinha o poder dele ali, ele estava no lugar dele. Mas ele era um estudioso de forças ocultas e, e ele, nesse lugar do estudo da arte e do que é oculto, ele era um homem perigoso, no certo sentido, né? E você imagina se ele fosse mulher. É isso que acontece nessa peça, porque as mulheres, na época, eram consideradas bruxas, e elas eram queimadas na fogueira, né? A Inquisição vem daí, dessa época Sim. terrível, em que as mulheres eram consideradas bruxas e perdiam as suas vidas queimadas na fogueira porque elas tinham poderes especiais. Na verdade, tudo era um poder especial da mulher, né? O fato dela Uhum. procriar, o fato dela menstruar, né? Ter sangrado durante um período de meses, o fato dela o poder da mulher sempre foi um assombro para o homem, né? Uhum. Então, quando vira mulher na peça, o Próspero, ele era o duque de Milão, estava lá na, na vida dele, tinha a filha Miranda, e ele é traído pelo irmão Antônio, que junto com o rei de Nápoles tiram o Próspero do poder. E ele acaba fugindo, ele acaba sendo expulso de Nápoles, de Milão, e pega um navio e vai dar numas ilhas. Ele naufraga, alguma coisa assim, e ele acaba indo parar numa ilha com a filha. E acaba nessa ilha criando o lugar perfeito para tudo que ele estudou, para tudo que ele engendrou sobre mágicas e sobre forças da natureza. Ele estava no meio da natureza ali, ele virou o senhor daquela ilha. Só que não sozinho. Ele encontra dois personagens ali muito importantes que ajudam ele a sobreviver na ilha. Um deles é o Ariel, que é um espírito
um espírito de luz que está ali, que ele acaba encampando, né, trazendo o Ariel para trabalhar com ele, que tudo vê, que consegue chegar em todos os lugares, ele voa, ele vira fogo, ele vira água, ele é uma criatura divina e que colabora com o Próspero. E nessa ilha já morava Caliban, que é um ser imperfeito e também muito poderoso, mas um homem da Terra. Na nossa montagem, o que acontece? Quando você muda o gênero, né, do protagonista, do Próspero, para uma mulher, você traz aí uma questão muito importante, né, que é a força dessa mulher para sobreviver sozinha nessa ilha com uma criança, com uma menina. E ela, na verdade, ela amorosamente ela traz o Ariel para ela, e o Aloysio não quis que o Caliban aparecesse no espetáculo. Ele, como senhor do nosso espetáculo, trouxe a mãe do Caliban para trazer outra força feminina para esse espetáculo. Então, Sycorax já existia, né, já era citado em outros textos do Shakespeare, principalmente na Tempestade, como a bruxa que deu origem ao Caliban, né? A mulher poderosa que deu origem ao Caliban. Só que na nossa montagem ela aparece. E ela aparece como senhora dessa ilha. E Próspera acaba tendo que criar uma parceria com aquela mulher. Porque sobreviver numa ilha com uma criança e ainda assim, dentro do Próspero e da Próspera também, uma sede de vingança, né? As pessoas que traíram ela e que fizeram ela fugir do reino, da casa dela e parar nessa ilha, eles têm que pagar de alguma forma, né? Ela tinha uma sede de vingança. Sim. Tinha uma sede de acerto de contas nesse sentido. Aí o que acontece? O Ariel conta para ela que está chegando Manaus com esses golpistas, com o Antônio, com o rei de Nápoles e com a filha dele, Claribel, que na montagem original é irmã de Ferdinando, que acaba descendo na ilha. Quem acaba descendo na ilha é o Ferdinando, porque eles já foram casar Claribel num outro reinado e estão voltando para Nápoles, onde o barco encalha. Na nossa montagem, o Ferdinando não está no barco, só está Claribel com o pai e o rei de Nápoles, e Gonçalo, que é um outro nobre que também está nessa viagem. Eles encalham o barco porque Próspera conjura uma tempestade. Ela pede que essa tempestade aconteça, ela faz essa tempestade acontecer, não para matar eles, mas para fazer com que eles encalhem naquela ilha, porque ela quer acertar a conta com eles. Então, o barco encalha, e aí descem naquela ilha, perdida no nada, Antônio, irmão de Próspera, Claribel e Alonso. Alonso é o rei de Nápoles, que está levando sua filha para casar com um outro príncipe que ela nem sequer conhece, mas nessa época as mulheres eram obrigadas a casar com as pessoas que elas não conheciam. E Gonçalo, que é um outro serviçal, o Anal tem capitão, tem tudo, mas eles encalham e eles vão parar nessa ilha. E aí nessa ilha eles estão encurralados, porque eles não sabem que Próspera está lá, não sabem que Miranda está lá, eles não sabem de nada. E eles são divididos em dois grupos. Um grupo dos homens vão ficar perdidos e tentando se entender naquela ilha, e Claribel fica sozinha. E Próspera fala: Miranda, cuida da Claribel. Você esconde ela para que ela não encontre mais o pai e tal, você cuida dela. E eu vou cuidar dos outros. Só que ela tem a parceria de Sycorax, que é a mulher que vai ajudar ela nessa pseudo-vingança. Porque, na verdade, o que a Próspera gostaria é que eles se arrependessem. É que eles dissessem: erramos, me perdoe, você estava certo, ou me perdoa ter feito tudo isso, porque ela passou a vida naquela... A filha já é uma
Uma jovem, ela chegou lá com uma criança. Ela perdeu tudo que ela tinha. E ela engendrou esse poder dela, que já era grande, ficou ainda maior, de mágicas e visões e coisas. E ela consegue fazer esse encontro. O que é curioso na peça é que todos nós fazemos todos os personagens. Assim. Sim. Nós somos 5 atores. O único que não dobra o personagem é o Ariel, que é o espírito, que fica difícil para ele dobrar. Mas eu, Luísa Lourosa, Ariane também não dobra porque ela é a Sycorax. Mas eu, Luísa, e as duas Luísas, e o Ariel vira... Ih, tá confuso isso, peraí. Vou explicar. Nós todos mudamos de personagem, menos Sycorax. Nós viramos os golpistas. A gente conta a história toda como os atores de Shakespeare, porque todos faziam todos os personagens. Sim. Nós, mulheres, agora fazemos os homens. Na época eram os homens que faziam as mulheres. Os homens faziam as mulheres. Agora somos nós que nos aventuramos como os homens. É muito divertido ter essa mudança toda. É isso que eu queria abordar um pouquinho contigo. E no final das contas, só para dizer que a vingança que a Próspera, que o Próspero engendrou, no final das contas ele percebe, isso é a última peça do Shakespeare, tá? A Tempestade. E eu acho bonito isso porque ele percebe que ninguém muda ninguém, que toda essa vontade de vingança e tudo, isso tudo não traz de volta o que você perdeu, não te modifica, quer dizer, te modifica para pior. Então, a vingança não é não é algo que frutifique, né? Que floresça. Então, o Próspero se dá conta de que tudo que ele fez, na verdade, foi para acertar essas contas, fazer com que esses homens percebessem o erro deles, mas, na verdade, nada muda. Né? A vida continua, os homens vão continuar dando seus golpes, as pessoas vão continuar sendo subjugadas, ninguém muda ninguém. A única coisa que importa na vida é o amor, né? É o que você faz com o que você planta para o bem, né? E ele percebe que na nossa montagem, ele consegue libertar a filha do próprio encantamento, né? Porque ele tem dentro dele a Próspera tem dentro dela, né, a maternidade e a proteção muito grande. Quando a Miranda encontra Claribel e as duas têm um encontro de encantamento uma pela outra, principalmente Miranda, que nunca viu um outro ser vivo senão a mãe, né, porque Ariel é um espírito, Sycorax também é uma bruxa que já morreu, já ronda aquela ilha. Então, a primeira pessoa que ela vê fora a mãe é a Claribel. Então, essa liberação da filha e esse momento de se encontrar sozinho naquela ilha é muito bonito, assim, Enfim, o que acharia Shakespeare de toda a nossa loucura? Mas ainda assim é Shakespeare, ainda assim o texto dele está completamente lá, toda a poesia dele está lá. A gente mudou os gêneros, mas a história continua absolutamente forte e presente. Isso é muito, muito bonito. Sim, como é para ti, né, interpretar e ter essas mudanças de personagem no meio da peça? Né? Tu interpreta a protagonista, né, a Próspera, e depois já interpreta outros personagens. Eu faço a Próspera e o irmão, né? Então eu sou o meu próprio antagonista. É muito maluco, né? É muito louco a gente... É uma coisa que só o teatro permite, né? Sim, e o bonito é que a gente não sai de cena. Não tem uma coisa que você vai no camarim, troca de roupa e volta. A gente está em cena o tempo todo. Os camarins são dentro do palco. O público vê a nossa mudança de roupa. É um pouco isso. A gente combina com o público, sem palavras, de que eles vão acreditar naquela magia, né? Você tem que embarcar numa história, né? Quando você conta uma história, você combina com quem está ouvindo
que você vai ouvir a minha história e você vai embarcar nela, sem julgamento. Você só ouve essa história que eu vou te contar e vê se você embarca nela. E é um pouco o que a gente faz, assim, né? Mas a gente troca de figurino, né? Tem toda uma troca de personalidade, de modo de falar, de modo de Sim. andar, Postura, né? de postura, de tudo. A gente teve um trabalho grande assim ao longo desses tempos de ensaios e tudo para fazer com que os homens fossem tão presentes e fortes e críveis quanto as mulheres, né? A única Sim. coisa é que no final das contas eles não se encontram, né? No final da punição da Próspera para eles, é isso, ela acaba liberando eles. É o que o Próspero faz também, né? Ele acaba cada um voltando para a sua vida, para suas casas, numa grande comunhão, né? De dizer, olha, nada disso adiantou de nada, porque no final das contas os nossos filhos se apaixonam, as pessoas seguem com as suas vidas, de que adiantou, né? Me expulsarem de lá. Vocês voltaram, eu prendi vocês aqui e provei para vocês de que eu sou capaz de fazer o que eu quiser. E vocês, eu Exato. posso voltar para Nápoles, eu recuperei o meu ducado. Ela fala no Sim. final: recuperei o meu ducado, fiz tudo isso, e agora? O que me Tu acha, liberta, né? sim, tu achas que, por exemplo, essa peça, ela foi encenada em 2023, né, lá aí no Rio de Janeiro, né, e teve Sim. bastante sucesso, né, sempre com o Casas teatro lotadas, lotado, foi né, linda. então agora vai chegar a Belém agora. Tu achas que essa mágica do Shakespeare com essa nova montagem foi digamos assim, foi o que fez o sucesso dessa peça Foi de você? curioso, Vitor, foi curioso, porque muita gente que ia assistir o espetáculo, atores e pessoas que gostam de Shakespeare, que já viram outras montagens, inclusive montagens da própria Tempestade, o que era recorrente de comentário era que como a gente tinha conseguido fazer com que a história do Shakespeare, a história da Tempestade permanecesse e trazer uma modernidade para ela, sem, assim, não uma modernidade na vestimenta ou na montagem em si, mas a modernidade dessas mudanças de gênero e de perspectiva e de foco, ainda assim ser Shakespeare, ainda assim contar a história da Tempestade e, no entanto, falar sobre mulheres, sobre a violência contra as mulheres, porque a Sycorax foi violentada, né? Ela sofreu a violência dos homens engravidou do filho dela e não pôde ter o filho dela por uma violência profunda dos homens, né? Então, assim, ela foi morta, né? Ela é vítima de um feminicídio. Uma mulher grávida que não conseguiu parir o próprio filho e morreu naquela ilha por, por, uh, por não ser aceita, né? Por ser uma mulher que com o seu poder não era... O homem não conseguia... até hoje isso acontece, né? As mulheres causam nos homens, em homens, eu digo, não todos os homens, mas em homens que não conseguem viver com a própria... compartilhar a sua vida com outro ser que seja poderoso também como ele, né? O que é o feminicídio, né? O homem não entender a força de uma mulher, não entender, né? Achar que é possível subjugar uma mulher à sua própria vontade, né? E quando percebe que não consegue, ele mata aquilo que faz com que ele não com que ele tem que encarar a si próprio, as suas próprias fraquezas. É muito maluco, né? Mas isso está na peça, de alguma forma, né? A Sycorax conta a história dela na peça. A Claribel foge de um casamento
consegue escapar de um casamento arranjado pelo próprio pai, que na verdade não estava querendo o bem da filha, estava querendo expandir o reino dele, estava querendo fazer negócios, entendeu? Então sim, esse olhar feminino sobre o mundo, né, sobre as conquistas, né, ainda assim é uma discussão que poderia ter sido da época do Shakespeare, mas que na época ele não tinha ferramentas para isso, né? uhum, Mas a gente pegou a história dele e falou, olha, é possível falar sobre isso. uhum, Então isso traz uma modernidade para o texto, né? E sim, o Aloysio e o Fernando, eles também colocaram outros trechos de outras peças do Shakespeare dentro da Tempestade, o que é muito bonito, porque as pessoas vão reconhecendo um pouco de coisa ali, um pouco de coisa acolá, assim, ela tem uma abrangência de outra, não só outras peças do Shakespeare, mas como uma ideia de Ovídio, tem, tem também um trecho da Gota d'Água do Chico Buarque, que encaixa uhum, muito bem na história da Sycorax. Então, é um apanhado de inspirações muito interessante. Então, isso faz da peça uma peça moderna, no certo sentido, né? uhum, Porque já mudando os gêneros já cria sim, um ruído, né? Então, isso que eu te digo, quando você consegue embarcar nisso, nessa história, é sensacional, porque uhum, ainda assim é uma história, é um texto de Shakespeare, com a maravilha que esse homem ele consegue deixar com que as suas obras possam ser rel, rel, relidas, né? Relidas com modernidade e ainda assim dizendo o que elas querem dizer, né? sim. Sim, eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa mágica do teatro e também sobre essa perspectiva da reflexão, né? Por exemplo, o teatro, ele é essa arte que permite essa reflexão sobre o nosso mundo e vocês, com essa montagem, estão refletindo aí sobre temas muito contemporâneos, né? O feminicídio, a luta pelo poder, né? O patriarcado, o gênero. Como é que tu avalias essa possibilidade, né, do público refletir sobre esses temas a partir da peça de vocês? O que eu acho muito bonito, que eu notei muito na nossa montagem aqui do Rio de Janeiro, foi que os jovens ficavam encantados com a peça. Eles se reconheciam ali. Questões que são próximas deles estavam ali, entendeu? Então, o que e assim, sem ter conhecimento talvez mais profundo sobre o Shakespeare, mas Uhum, eles estavam ali vendo uma peça, né, digamos, de um teatro mais antigo, de uma forma contemporânea, mas não porque a gente tivesse uma linguagem contemporânea. A gente não tirou a poesia e a coloquialidade do Shakespeare, ela está ali, né? sim. mas, mas ela está ali falando de coisas que são muito próximas do mundo de hoje, né? Então, essa peça iam escolas, jovens, adolescentes, a gente fez um projeto muito bacana de levar escolas para o teatro, né? Então iam os professores e os alunos e depois debatiam o espetáculo com os professores, assim, esse movimento que também é uma forma de você conquistar novas plateias, né? Criar Sim. uma formação de plateia muito bacana, Uma coisa mas necessária no Brasil, né? Dessa super formação de poder. necessária. Agora, você sabe que eu te confesso que eu acho que depois da pandemia a gente ficou com muito medo do que o teatro, para onde o teatro iria, né? O que Uhum, aconteceria com o teatro presencial, né? Já que a gente ficou tão aqui, né, no meio sim. das mídias e dos encontros virtuais e tal. E, no entanto, a presença, né, estar junto numa sala, é, ouvindo pessoas contando uma história
falando de coisas que te movem, que te interessam, é a coisa mais poderosa e mais revolucionária do mundo. Por isso que eu acho que o teatro nunca vai acabar, porque o teatro é a arte do encontro, né? É a arte do verdadeiro encontro e de você não ter como escapar daquilo, né? Daquelas 1h30 que você está dentro do teatro ouvindo aquela história e vendo aqueles atores loucamente mudando de personagem, falando aquelas histórias, né? Tem a mágica da poesia, da palavra, tem os tempos, né? Tem o você se reconhecer em coisas tão distantes, né? Você falar de Shakespeare, de uma ilha mágica, de uma coisa que você pode achar que aquilo ali não tem nada a ver com você, quando você vê, tem alguém, né? A Próspera falando para o Ariel, olha, chegará um dia que as torres coroadas de nuvens, os palácios gloriosos, os templos solenes, e até mesmo o globo imenso, né, que é a Terra, e todos que aqui estão, todos, tudo isso um dia vai sumir, né? Vai desaparecer sem deixar rastros, porque somos todos feitos da mesma matéria que os sonhos são feitos. E a nossa vida breve é circundada por um adormecer. É isso. Todos, o Teatro da Paz inteiro, todas as pessoas que estão ali assistindo, todas as pessoas que fazem teatro, todos os atores, todos os técnicos, tudo um dia vai desaparecer, né? Somos todos... É isso que o Shakespeare fala nessa peça, é uma das frases mais emblemáticas disso. E nunca serviu tanto para a gente, né? Porque é isso, a gente está aqui no mundo junto, achando que cada um é muito importante, porque temos templos, temos palácios, temos coisas. Na verdade, todo mundo vai para o mesmo poder. lugar. Dinheiro, poder, nada disso importa, porque somos todos feitos da mesma matéria e vamos todos para o mesmo lugar. Estamos todos no mesmo barco. A gente vai sumir junto. A gente veio, né, cada um para essa vida achando que era único. A gente somos seres únicos, cada um na sua individualidade. Mas a gente esquece que a gente é uma comunidade, que a gente é um conjunto de seres vivendo num planeta. E esse planeta, do jeito que a gente cria ele, do jeito que a gente cuida ele, né, vai acabar. Porque nós como coletivo, estamos acabando com ele. Então, se você consegue ouvir isso dentro de um espetáculo, você se reconhece nele, né? Você para pensar, né? Sim. Eu queria abordar um pouquinho também agora contigo essa questão da luta pelo poder, né? É um tema que está sempre presente, né, em Shakespeare, né? Digamos assim, um grande tema que ele trabalha, né? E nessa peça também, né, ele está muito presente. A gente, falando um pouquinho, já atualizando o nosso assunto, a nossa conversa para o Brasil, né, a gente pode dizer que no Brasil também esse tema está presente nessa luta pelo poder já, né, para que é só ligar os telejornais, abrir o jornal, né, os sites que você mundo, enxerga. né, amor? O mundo, o Né? Brasil e o mundo, né? A gente está no meio de duas guerras, né? Isso. Quer dizer, duas guerras que a imprensa divulga, né? Uhum. Fora a África, fora tudo, né? Afeganistão, fora todos os... Com certeza. E a gente falando um pouquinho sobre Brasil, esse Brasil, né? A gente teve, por exemplo, nos últimos 30 anos, 2 impeachments, né? 2 ex-presidentes presos e uma tentativa de golpe de Estado, né? Numa transição de governo. Né? Como, assim, falando um pouquinho sobre essa abordagem e essa temática da luta pelo poder de Shakespeare, né? O que é que tu enxergas que Shakespeare pode nos ensinar, né? Ou até refletir ainda sobre esse mundo, né? Dessa luta pelo poder, desses golpes de Estado, da época dele que hoje a gente ainda percebe
né, diferentes grupos, né, se lutando para se manter no poder e golpes, enfim. O que eu acho que o Shakespeare faz, ele expõe o ridículo, ele expõe o que é sórdido. Ele vira o espelho para você e fala: olha que loucura isso. Até, olha para onde te leva, né? Te leva à loucura, te leva à perda total de tudo, de consciência, né? Te leva à morte, te leva à solidão. Eu acho que ele de certa forma, ele tem essa paixão por falar sobre o poder, né? E tem todos os seus personagens, Ricardo III, o Hamlet, todos eles têm, né? Uhum. Esse viés, e todos eles um pouco que riem, não riem no sentido cômico só, assim, mas também debocham um pouco disso, né? Sim. Porque, na verdade, essa luta pelo poder, e isso tudo que a gente está vendo, né, como se a gente não fizesse parte disso, né, porque a gente está falando, né, os presidentes, as pessoas que estão ali lutando pelo poder, mas, na verdade, a gente, em diferentes instâncias, a gente tem, por exemplo, você no seu trabalho, eu no meu, né, a gente dentro de casa, ou no mercado, ou em algum lugar que a gente vai, a gente sempre vê o pequeno poder Uhum. acionando né, os seus gatilhos, né? Quem é mais poderoso que quem? Quem pode mais que quem? Né? Onde está o poder? Né? Em você ter mais dinheiro, pagar melhor as suas contas, você tem poder. Né? Você tem a sua casa, você tem o seu. Então você pode subjugar o outro que não tem, porque você é mais poderoso que ele nesse. Entendeu? Ele vai te mostrando os pequenos poderes, porque todo mundo tem isso dentro de si. Isso é do ser humano. Então, você refletir sobre isso, o Shakespeare apontar esses lugares, né, e esse assunto ser recorrente, é justamente porque é um assunto sem fim. O mundo está do jeito que está por causa disso, né? Porque a gente sacou que a gente não tem saída, né? O ser humano não tem saída. Se ainda assim, se a busca pelo poder, né, estiver na pauta do dia, for o que for mais importante, você não tem saída. Você não está falando em olhar para o outro, para a necessidade do outro, para o que o outro precisa, para o que a sua comunidade precisa, o que eu tenho que eu posso compartilhar, o que eu tenho que eu posso ensinar. Isso tudo não faz parte de um projeto de poder. Né? O projeto de poder é fazer com que as pessoas fiquem ignorantes, para que elas não saibam votar, para que elas. Né? Então, você tira a escola, você tira o estudo, você dificulta o acesso das pessoas à informação. Isso tudo é manipulação de poder. Né? Sim. Estamos Eu aí queria, no meio dessa discussão. sim, eu queria falar agora de um assunto mais pessoal para você, que é essa primeira encenação, né, esse primeiro espetáculo que você está tendo junto com a sua filha, né, a Sim, Luísa. Queria Luísa. saber, e com um grande clássico, né, abrindo o espetáculo, fazendo uma grande montagem, com sucesso de público. Como é que está sendo para você dividir o palco, né, com a sua filha e ela interpretando a sua filha e você interpretando a mãe dela no palco? Isso é muito maluco. Vou te dizer que foi um processo muito bonito, assim. Luísa é atriz, já era atriz antes dessa peça, ela já fez espetáculos, ela trabalhou com grandes encenadores, Zé Celso, Antunes Filho, Bia Lessa, fez o Grande Sertão Veredas. Eu não sei se eles já chegaram aí, eles não foram para o Teatro da Paz, mas eles acho que já chegaram aí perto, Belém do Pará, acho que eles. Não sei se a Luísa já foi, eu acho que não para Belém, ou ela foi para Belém com o Zé, com os Sertões. Uhum. Eu acho que ela já teve por aí, mas não era no teatro, mas é uma dessas encenações que eles faziam em tendas
em tendas culturais, uma coisa assim. Uhum. Enfim, posto isso, Luísa é uma atriz linda, experiente em teatro, mas minha filha, e a gente nunca trabalhou, né, juntas, assim, em nada, a não ser alguma participação que ela tenha feito em filme, que eu fiz, e pequenininha, criança e tal. Então, esse é o primeiro trabalho que a gente faz juntas, e é muito bonito, assim, porque todos os atores desse espetáculo, Ariane, Luísa Lorosa e o Augusto Trainotti, são jovens atores, com quem eu nunca tinha trabalhado. Então, todos eles, eu nunca trabalhei com eles, foi a minha primeira vez, foi a nossa primeira vez juntos. E isso é curioso, assim, porque quando você faz teatro, você acaba repetindo parcerias, encontrando outras pessoas com quem você já trabalhou e trabalha de novo. E dessa vez eu trabalhei com um elenco completamente novo para mim e jovem, né? Eu era o cabeça do elenco, assim. Então foi um processo muito lindo. E com a Luísa foi incrível porque você deixa de ser mãe um pouco, né? Claro Uhum. que mãe é sempre mãe, né? Você está ali cuidando, vendo e tal. Mas você é colega, né? Você está ali junto. Né? Você olha o processo criativo do outro, você observa o outro em cena. Esse espetáculo, como a gente está sempre em cena o tempo todo, quando a gente está fora de cena, a gente está num camarimzinho, não sei como é que vai ser aí no Teatro da Paz, mas a gente tem umas laterais em que a gente tem umas araras de roupa onde a gente troca de roupa e a gente senta ali quando a gente está fora de cena, mas a gente assiste o espetáculo como público. A gente está assistindo e eu assisto né, os colegas e assisto muito a Luísa fazendo e fico muito comovida, assim, muito comovida, porque ela é uma atriz linda e eu fico impressionada com as escolhas dela, com o caminho dela dentro do espetáculo, sabe? Porque o espetáculo, essa coisa todo dia, todo dia, todo dia, 3 meses a gente ficou em cartaz com o espetáculo de quinta a domingo, então você vai ampliando, né? Você vai criando, né? Todo dia não há um dia igual ao outro. Então você vendo aquilo florescer, né? Você vendo ela achando novos caminhos, descobrindo o jeito certo de encaixar uma palavra, uma intenção. É muito bonito, assim. Ver um filho junto com você, né, na mesma profissão, é, é lindo. E quando eu chamo ela de filha, é minha filha mesmo, né? Quando ela me chama de mãe, assim, me dá um quentinho no coração, assim. É um barato. Eu acho que famílias de atores, essas famílias de circo, né? Eu Sim. fui para o Sul agora com o meu neto e filho da Luísa, e a gente foi num circo, e eu fiquei pensando isso, eu falo, cara, um profundo respeito por um artista de circo, né? Porque são famílias, são pessoas que vivem a sua vida ali naquele lugar, fazem tudo, vendem o ingresso, limpam o chão, fazem coisa. Aí o trapezista também era o cara que fazia o Globo da Morte. Eu falava, gente, esses caras fazem tudo, né? Então os artistas de teatro também, né? A gente cria os filhos, né, e os filhos acabam tendo a mesma profissão que a gente. Quando a gente vê, a gente está em cena com eles Uhum. e Você também teve, aprendendo com eles. sim, você também teve a mesma profissão que a sua mãe, né? Acabou Sim, seguindo o mesmo sim. caminho, né? Hoje tu estás Mas, no outro papel, né? mas Na outra disciplina. diferente da Luísa, eu não consegui trabalhar com a minha mãe, né? Minha mãe faleceu, eu tinha 23 anos, então eu estava no começo de carreira também, a gente não conseguiu trabalhar juntas. Aqui tem uma foto da Luísa, quer ver? Deixa eu ver se consigo mostrar. Aqui, E ali atrás. é. Bonita, você e ela aí, né? Eu e ela é bem pequenininha. Pequenininha não, ela tinha Maravilha, uns 6 anos, 6, 7 anos. maravilha, né? Tá com ela agora em cena. É, Isso é uma é emoção lindo. muito grande, né? Falando sobre emoção também,
essa é a primeira vez que tu vens a Belém do Pará, né? E Menino, vai é a primeira vez. Eu estou muito animada para isso. o Teatro da Paz, né? Que é considerado Não sei nem como eu vou fazer o espetáculo, porque eu quero conhecer tudo, eu quero passear, eu quero ir no mercado, eu quero ver a cidade e fazer nesse teatro lindo, o Teatro da Paz, que é um teatro histórico, né? Meu pai falava muito, meu pai era ator também, Elineu Uhum. Dias. E meu pai falava muito de Belém. Ele foi a Belém muitas vezes e com o teatro e foi ao Teatro da Paz e me falava coisas lindas daí. Como é que está a tua E expectativa para essa olha, escolha? primeiro eu espero a expectativa de ter público, né, para aquele teatro gigante Ah, mas vai que vão ter, com nos certeza. assistir. Segundo, a expectativa de fazer teatro num lugar com tanta história e tão distante daqui desse centro-oeste aqui que a gente vive, esse sudeste, né, que não é centro-oeste, é sudeste, mas que a gente fica encafifado aqui, a gente fica, né, nesse Rio São Paulo, máximo chega no sul ali, Minas, mas chegar a Belém do Pará para mim é uma vitória, assim, sabe? Ir com um espetáculo para ir é o meu é o meu prêmio de Sim. atriz assim é chegar até aí O que é que tu tá... e fala. Pode falar, não, pode falar. Pode terminar, fica à Não, não, vontade. e ter contato com esse público, entendeu? Eu acho muito lindo quando a gente consegue levar o espetáculo a lugares mais distantes da onde a gente vive, da onde a gente concebeu o espetáculo, para ver como é que esse espetáculo funciona, né? Como é que ele chega no público, qual é a impressão das pessoas. Eu gosto muito dessa diferença, né, de lugares e de percepções. Isso me acrescenta muito, assim, me estimula muito. Uhum. O que é que tu estás querendo fazer aqui, além do espetáculo, nas Ah, visitas, amor, estou querendo passear, estou querendo pegar barco, economia? Já tem uma exatamente. ideia? Hã? Já tens uma Não, ideia? então, eu estou esperando que o pessoal aí que tá nos recebendo, que eles vão sugerir coisas, assim, eu estou na expectativa de conhecer mesmo, eu não conheço, gente, e eu vou chegar dia 30 e vou embora dia 3. Então, e a gente faz espetáculo dia 1 e 2, não, 31 e 1, né? Dia 1 e 2. Não, 1 e 2. Então eu 1 e vou 2 de ter fevereiro. 1 e 2. Então eu vou ter o dia 3 inteiro, que eu só viajo de noite para passear, e 1 e 2 também. E o 31 vai ser montagem, ensaio. Não sei. Vamos ver, a gente vai ter tempo. Você acha que eu tenho tempo para conhecer Com bastante? certeza, com É. certeza. O Né? Vai que você conhecer me bastante. sugere? Ah, eu começaria pela gastronomia, né? Gastronomia, cara, isso é top Chegando na aqui já minha lista. tomar um tacacá, um açaí, Sim. né? Almoçar um peixe frito com açaí no Ver-o-Peso, né? Uma Hum, ótima pedida, né? Já vou estar aí. conhecer. Inclusive, aqui no Rio tem um lugar que chama Tacacá do Norte, que vende um açaí que dizem que é o que, bom, que sem dúvida é o melhor açaí do Rio de Janeiro, não existe outro açaí. Uhum. E não estou fazendo propaganda para eles, não, é que é bom mesmo. Mas estou fazendo propaganda. E o açaí deles vem aí de Belém do Pará. Belém. Ah, que Vem ótimo. de Então, vai Belém, conhecer vem aqui de na terra. Belém e tem o tacacá. Já comi o tacacá, que deixa o lábio Uhum. O dormente, e é uma jambu. delícia com o jambu, o tacacá deles é sensacional. Mas aqui a gente tem mania de comer o açaí com mel, né? E Uhum. aí vocês comem ele com peixe, Natural. né? Ele Isso, o natural. natural, né? Com Isso farinha, peixe, com farinha. Não, farinha, farinha eu de podia tapioca. viver comendo isso. É, Eu podia viver, e, mas eu queria passar mais tempo aí, sabia? Para poder ir uhum. para mata, para poder passear mesmo, sabe? Mas Ir de pro... repente dá tempo de pegar um barco aqui, passar ali para a Ilha das Onças, Ilha do Cumbu também, a gente tem restaurante, né? Aproveitar um Sim, pouco dos rios, né? eu vou fazer de tudo para poder É, passear o máximo que eu puder e ainda ter energia para fazer o espetáculo, porque esse espetáculo ele é uma pauleira.
Com certeza. É uma Júlia, eu hora quero... e meia de espetáculo muito, muito animado. Sim. Ah, e Diga uma aí. coisa Oi. importante de falar, que eu não falei. A gente tem uma trilha composta para o espetáculo do André Bujanra, Hum, que é a coisa mais linda, essa trilha. Eu recomendo, assim, a gente até tem um hashtag, um hashtag não, tem um QR Code uhum. da trilha, que você pode baixar a trilha com o celular. Na hora que você for ver o espetáculo, você aponta o celular para o QR Code e você baixa a trilha da peça. É muito linda. Ah, que Muito, muito bacana. Então, linda. já fica como dica aí para quem quiser já Sim, conhecer e ir atrás dessa trilha. A peça, o espetáculo, o grupo de vocês tem redes sociais? tem, tem. É Espetáculo Tempestade, @Espetáculo Tempestade. Ótimo. Então, para quem quiser aí, os nossos leitores, já quiser Tem o conhecer meu um pouquinho do arroba também, que é espetáculo, @Lemertzju. pronto. O pessoal já Pronto. pode ir te seguindo aí, de repente, para ver onde É é que tu vai Lemertz, estar em agora eu Belém. estou na dúvida, ou é Lemertzju ou é Ju Lemertz, mas eu acho que é Lemertzju. Tá ótimo. Tá ótimo. Olha, Júlia, agradeço. Eu queria só terminar aqui para enfatizar e convidar todo mundo, né, para essa grande peça que vai chegar aqui em Belém, a peça Tempestade, né, com Júlia Lemertz e grande elenco, vai ser no Teatro da Paz nos dias 1º e 2 de fevereiro, às 20h30, certo? Então procurem o Teatro da Paz para comprar o seu ingresso e prestigiar essa grande artista e grande elenco que vão estar aqui presentes. Júlia, muito obrigado, né, por esse seu Muito tempo, obrigada por a essa eu, queria entrevista. agradecer o carinho e a disponibilidade da gente conversar, te dizer que eu estou muito animada para ir para Belém, estou muito emocionada que eu vou chegar aí e quero muito conhecer, quero que você vá nos ver, Vitor, para a Com gente poder certeza. conversar pessoalmente e quero ouvir as suas impressões sobre a peça, Tá ótimo, Júlia. Muito tá bom? obrigado pelo convite, né? E Obrigada eu. quando chegar Vocês e aqui, todo seja aí do bem-vinda. Liberal, né, de todas as redes, jornais e tudo que tiver aí, eu estou super disponível para a gente conversar, Tá ótimo. Então, já se tá sinta bom? aqui abraçada por Belém do Pará, né? Quando chegar no dia 31, né? Fique à vontade aqui com a nossa hospitalidade. A gente é muito conhecido pela hospitalidade do paraense. É verdade, eu ouço falar muito isso. E fico muito feliz que a gente está chegando com esse espetáculo aí. Vai ser, na verdade, eu acho que é a nossa despedida do espetáculo. Então, vai ser em grande estilo. Ah, então ótimo. Então, mais um ponto para as pessoas irem até o É, espetáculo, que eu acho que não, irem a gente assistir. vai encerrar. Tá bom? Tá ótimo, Um Júlia. beijo Muito obrigado. Um imenso, viu? beijo. Tudo de Muito bom. obrigado a você pelo seu tempo. Então, essa foi a Até já. entrevista com Júlia Lemer. Se você quiser saber mais informações, leia os jornais O Liberal e Amazônia e acompanhe também o liberal.com em nossas redes sociais.